Nós estamos então nessa, findando a primeira semana do jejum, e nós estamos fazendo um jejum de restituição financeira. Então, toda vez, não sei se nós temos visitantes aqui, temos visitante hoje ou não? Amém. Glória a Deus pela sua vida. Então, geralmente quando você vem num culto, para ouvir a voz do Senhor, para ouvir uma palavra da parte do Senhor, e às vezes a gente trata sobre finanças, dá a impressão que o visitante é ruim. Mas na verdade hoje eu quero que você abra o seu coração para ouvir da parte do Senhor aquilo que nós vemos sendo ministrado durante a semana, para que você entenda de que dinheiro é uma coisa muito séria. Fala para a pessoa que está do seu lado, dinheiro é sério. Quero te falar uma curiosidade antes de nós começarmos aqui a relembrar. Você sabia que o Senhor Jesus fez 89 parábolas no Novo Testamento? Sabia disso? 89 parábolas. Das 89 parábolas, 41 foi sobre dinheiro. Então deixa eu te falar uma coisa. Se Jesus tratou tanto sobre dinheiro no Novo Testamento, acredite, é algo importante para mim e para você. É algo muito importante. Então, na primeira semana agora do nosso jejum, nós falamos sobre a importância das riquezas. Então, existe uma importância muito grande. No primeiro dia, nós falamos que o dinheiro é coisa séria. Abre aqui para mim Lucas, capítulo 16, verso 13. Nossa, o negócio está ficando mais chique mesmo, hein? Ó. Deus tem muito para nós. Bem, olha aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, em algumas versões, você vai estar escrito aqui Mamon. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, Mamon, no caso aqui figurado pela riqueza, o Senhor Jesus está dizendo que nós podemos colocar um impar ou impário de um Deus, daquele que vai te governar, daquele a quem você vai servir, daquele a quem você vai devotar, daquele a quem você vai entregar a sua vida. Então nós estávamos aqui agora no período do louvor, pastor ministrando aqui, e tem sido realmente poderoso. Então você tem de fato lenha para queimar? Sim ou não? Mas por quem? Você pode queimar a sua lenha por Deus, ou você pode queimar a sua lenha pelas riquezas. Você pode estudar muito, você pode querer ter uma excelente profissão, você pode querer ganhar muito dinheiro, você pode querer comprar o melhor carro, a melhor casa, a melhor tudo. Tem problema nisso? Não sei, ao longo da semana nós vimos que pode ter, como pode não ter. Então no primeiro dia nós vimos aqui de que o dinheiro realmente é coisa séria e nós precisamos aprender a lidar com ele. Porque ou você serve a um, ou você serve ao outro. Ok? Abre aqui também para mim 2 Coríntios 8, verso 9. Aqui nós vamos ver o que o apóstolo Paulo fala em relação à riqueza em Cristo. Aquela que de fato nós precisamos ter nas nossas vidas. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então presta atenção. O que nós aprendemos no primeiro dia, em que o dinheiro é coisa séria? Fato que existem riquezas que não são da parte de Deus, e existem riquezas que são da parte de Deus. E a principal delas, quem que é? Fala para o seu irmão, é Cristo. A principal riqueza que eu e você precisamos compreender em termos da nossa vida é Cristo. Ele é a riqueza. Ele é o nosso suprimento. Ele é quem vai suprir todas as nossas necessidades. Ele é que nos dá recurso. Ele é que nos brota aqui, faz um aluguel de 10 mil cair para 5 mil. É o Senhor Jesus que é a nossa riqueza. Então nós precisamos compreender nisso no primeiro dia. Segundo dia, nós aprendemos com Saul ou Abraão. Dá para falar tudo que foi falado ali? Não. Mas é fácil a gente deduzir. Ou se você não leu, leia. Saul foi alguém que foi levantado por Deus
pela vontade do próprio Deus? Sim ou não? Sim ou não? Não. A Bíblia fala porque o povo quis um rei, e aí então Deus foi lá para Samuel e fala, não, então se o povo quer um rei, faz como o povo quer. E estabeleceu então quem? Saul. Saul era para ser um homem abençoado por Deus? Sim. Saul era para ser um homem, de fato, um governo segundo o coração do pai? Sim. Mas aconteceu dessa forma? No começo. Depois, rapidamente, ele começou a conquistar riquezas, e isso subiu para onde? Para a cabeça. Fala para a pessoa que está do seu lado. Não deixe a riqueza subir para a sua cabeça. E muito menos se assentar no seu coração. Por quê? Porque quando assenta no seu coração dinheiro, riqueza, certamente você vai viver por ela. Por isso que Jesus falou ali, ó, ou você serve um, ou você serve a outra. Você ouviu já na Bíblia, né, o pastor Wilson, ele diz lá, você já ouviu na Bíblia escrito dizendo que o diabo pode ser um Deus na vida das pessoas? Não, não existe, não está lá na Bíblia. Mas fala sobre riqueza. Riqueza pode ser um Deus na nossa vida. Então, no segundo dia aqui, ou você escolhe andar como andou Saul, onde a riqueza, a hora que ela de fato começou a ter volume, e aí você agora não precisa mais de Deus. Agora o que acontece? Eu sou rei, eu sou importante, eu tenho autoridade sobre todos e tenho muito dinheiro. Para que eu preciso de Deus? Nesse momento, você começa então a abandonar aquilo que de fato é da parte de Deus. Que você chegou lá, Marcelo, por conta de Deus. Agora eu esqueço aquilo. E aí começa então a viver pelo dinheiro. Agora eu não tenho mais falta de nada. Então isso é um risco. Amém? Não viva ou não escolha ou não ande como Saul andou. E o final da vida de Saul, os irmãos sabem que foi de fato triste. Escolha andar como Abraão. Abraão fez o quê? Abraão, a Bíblia fala que lá na terra de Ur, quando a Bíblia fala que ele deveria sair de lá, mostra, não está escrito, mas levamos em consideração de que ele tinha uma vida lá estável, junto com sua família, junto com seu povo, tinha lá uma vida estável. Aí de repente Deus fala para ele assim, ó, sai daí da tua casa, da tua parentela, de todo o seu conforto, de tudo que você tem, de todo o seu dinheiro, do seu trabalho, do seu emprego, daquela sua função maravilhosa que você estudou 6 anos para ter, e vai para a terra que eu te mostrarei. Camarada, né? Já falamos sobre isso, outras palavras aqui, né? Camarada não sabia nem para onde ia. Mas o que ele fez? Ele simplesmente foi. Foi. Então o que acontece? Abraão, a gente vai ver que as experiências que ele teve ao longo da sua vida, elas não foram medidas ou pautadas por riqueza, por dinheiro. Muito pelo contrário. Abraão, ele teve uma vida, como que eu posso dizer, em obediência a tudo aquilo que Deus o ordenara fazer, né? Então, vocês lembram da vida de Isaac, né? Imagina, o camarada não tinha filho, a esposa era estéril e depois de anos teve um filho. Mas aí Deus fala para ele dar aquele filho como oferta, como algo especial para Deus. O que você acha que é mais importante para você? É você ter hoje no saldo da sua conta 100 milhões de reais, 100 milhões de reais, ou seu filho saudável, vivo ao seu lado? O que você preferiria? Você preferiria toda a riqueza do mundo ou ter o seu filho vivo, correndo, brincando junto com você? O que você preferiria? Acredite, irmãos, tem homens e mulheres que são seduzidos por essas propostas e às vezes acabam escolhendo 100 milhões de reais. Porque com 100 milhões de reais eu vou fazer outros filhos e vou ter condições de criar outros filhos. E abre mão daquele filho. Mas e Abraão? O que ele fez? Ele preferiu ter o quê? O amor do Senhor, a riqueza da glória, aquilo que é eterno, aquilo que não é só terreno. E ele deu o seu filho por amor a Deus, sabendo de que Deus poderia trazer o seu filho de volta. Então, escolha andar como Saul andou ou como Abraão.
Então Abraão não aceitou as riquezas, né, para negociar com Deus. Não, muito pelo contrário. Mas Saul aceitou. Terceiro dia. No terceiro dia, o bezerro de ouro e suas consequências. Esse terceiro dia aqui, que na verdade é o quarto dia, terceiro aqui na minha inscrição é porque o dinheiro aqui foram duas etapas, né? O dinheiro é coisa séria. Foram 2 dias. Então, quarto dia, bezerro de ouro e suas consequências, foi um dos dias que eu acho que mais tocou no nosso coração. E de fato foi o dia da célula, né? Então por que fala sobre o bezerro de ouro e suas consequências? Olha no olho, na bola do olho do seu irmão e fala assim, ó, não faz bezerro de ouro para sua vida. Pastor, mas eu nunca vou ter condições de fazer um bezerro de ouro. Até porque eu nem tenho ouro para isso, o suficiente para derreter e fazer um bezerro de ouro. Mas eu quero te falar uma coisa. Tudo aquilo que Deus colocou na sua mão, tudo aquilo que Deus tem confiado a você como mordomo, todas as finanças, dinheiro, bens, propriedades, tudo que o Senhor tem colocado na sua mão, para você ser um mordomo de Cristo, e você pega aquilo ali e começa a usar simplesmente para o seu bel prazer, simplesmente para o deleite da sua própria vontade, é bezerro de ouro. Então, deixa eu te falar, meu pai, até a gente estava conversando sobre isso na célula, rapidamente aqui. Meu pai foi um homem apaixonado por Jesus. E o meu pai, ele sempre trabalhou no ramo da indústria, né, da ferramentaria, e ele sempre construiu um maquinário por plástico. E aí meu pai tinha amizade com o dono da GC. Quantos lembram aqui da GC? Que depois virou GC Lever. Os irmãos lembram da GC? Então a GC, deixa eu te falar, esse homem a uma altura da sua vida, ele se converteu ao Senhor. E quando ele se converteu ao Senhor, ele teve uma mudança radical de vida. Sabe o que é radical de vida? É tipo assim, toda a riqueza que aquele homem tinha, ele começou a canalizar para a obra do Senhor, para o reino de Cristo. E antes aí que ele já faleceu, hoje também é falecido, então antes de ele falecer, a empresa dele, né, o império que ele realmente construiu e não foi pequeno, o que acontece, Elias? 90% dos recursos da empresa eram focados para a obra do Senhor. Pagar pastores, construir prédio, enviar missionários, sustentar homens, sustentar mulheres, né, os órfãos, necessitados. 90%. E os 10% que ele realmente ficava para ele, esses 10%, pastor Jean, a cada ano que passava, ele se tornava um monte que era incontável. Então, como que pode acontecer eu dar 90% que Deus confiou na minha mão para o Senhor e os 10% que hoje poderia ser, vamos supor, 1 milhão, no próximo ano é 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, ao ponto de que ele não tinha déficit de nada, de nada. Por que eu estou contando isso? Você deve estar pensando assim, pastor, mas para quem já tem uma empresa desse tamanho é fácil fazer. A Bíblia fala que se você não consegue ser fiel no pouco que Deus tem te confiado, jamais você vai ser colocado no muito. Se você não é fiel nas riquezas injustas que são colocadas na sua mão, quem é que vai te confiar aquelas que são de fato verdadeiras? Então presta atenção, nós precisamos aprender de que esse bezerro de ouro pode se tornar nossa ruína. Nossa ruína. Então deixa eu te falar. Quantos aqui tem desejo de comprar um carro? Não tem. Levante sua mão. Aí, a primeira coisa que você deve começar a se perguntar, para não tornar um bezerro de ouro, para que você quer o carro? Qual será a função desse carro? Não, eu quero um carro que eu preciso, é uma utilidade, hoje não é mais luxo, realmente é uma necessidade. Concordo com você. Mas, Gustavo, se o seu vizinho precisar de uma carona para ir para a igreja, você vai levar? Se o seu vizinho, que tem uns 3 filhos, daqueles bem abençoados, remelento, né? Eu falo que o meu filho era assim. Vira e mexe, era ranho, catarro, para tudo quanto é lado. Mas daqueles bem abençoados, quer uma carona para levar para a igreja, você vai levar? Não, pastor, meu carro é novo, pelo amor de Deus. Aí também não dá, né? Pois é,
Então, o que que acontece? Toma cuidado, porque pode se tornar o seu carro um bezerro de ouro para você. E aí, o que que é que vai acontecer? Nossa, pastor, hoje você está querendo botar praga no povo. Não, eu estou falando que está escrito na Bíblia. Presta atenção. Rapaz, estou perdido no tempo, hein? Presta atenção. Quando o povo saiu lá do Egito, Deus não permitiu que ele saísse do Egito de mão vazia, não é verdade? É ou não é? Os irmãos leram o livro. Quem leu o livro? Ótimo. Então, quando eles saíram do Egito, eles saíram com o que na mão? Com muitas riquezas. Que os próprios egípcios, de livre e espontânea vontade, deram para eles. Negativo. Já tinha morrido o primogênito de todo mundo, já tinha água virado sangue, rampa tudo quanto é lado, gafanhoto comendo tudo. Já tinha tido as 10 pragas, meu irmão. Agora, quando o camarada falava, me dá esse ouro, aí o povo, não, leva, mas vai embora. Foi assim que Deus fez. Mas aí o povo saiu de lá o quê? Enriquecido. Mas para que era essa riqueza? Pergunta pro seu irmão aí, para que era essa riqueza? Essa riqueza tinha um propósito, fala comigo, a riqueza, diga comigo, a riqueza que Deus te dá tem um propósito. Lá no deserto, depois que Moisés conversa lá com Deus, no Monte Sinai, isso, aquilo, então Deus dá lá a descrição para se construir o tabernáculo. E para que eram então aquelas riquezas? Para construir o tabernáculo. Então, se elas tinham um propósito, e aí você usa essa verba ou essa riqueza que Deus te confiou para outro propósito, o que é que vai acabar com essa riqueza? Acabar acontecendo? Ela vai se tornar pó. Fala para a pessoa que está do seu lado, você pode investir na obra do Senhor, no reino de Deus, ou as suas riquezas podem virar pó. E aí eu fico pensando, irmãos, eu não sei se vocês conseguem pensar junto comigo. Imagina derreter ouro até virar pó. Porque o bezerro de ouro, a Bíblia fala que foi colocado no fogo e virou pó. Imagina, todo o ouro que o povo deu para fazer aquele bezerro virou pó. Diga comigo, longe de mim isso, Senhor, em nome de Jesus. Depois nós tivemos, então, aprendendo com Davi, no 5º dia. Então, as riquezas foram potencializadas no reino que o tornou mais rico ainda. Então, Davi foi aquele que usou toda a sua riqueza que o Senhor confiou a ele para investir naquilo que Deus honrava. O que era importante para Deus era importante para Davi. O que era importante para o Senhor era importante para Davi. Davi valorizava as coisas que o Senhor valorizava. E isso o tornou mais rico ainda, ao ponto dele tirar da riqueza do reino e ainda do seu tesouro particular para fazer lá o templo. Foi Davi que se preocupou em que eles estavam num prédio muito bom, num lugar muito aconchegante, rico, e que Deus estava numa tenda. Mas Deus permitiu ele fazer o templo? Não permitiu. Disse que era o filho dele que ia fazer. Mas ele investiu e preparou tudo e deixou tudo pronto. Sabe, às vezes você vai ser alguém que vai investir na vida de alguém para chegar onde você não chegou. Mas a pessoa em que você está investindo vai chegar. Vai muito além do que você foi. Amém. Então nós precisamos compreender essas coisas, porque falar de dinheiro na Bíblia eu acho tão fantástico, magnífico. Por quê? Porque não é uma questão de que a gente está aqui para pedir dinheiro. Muito pelo contrário. A única questão que nós temos, e a preocupação do pastor Wilson da Vinha São Paulo, é de falar de finanças nesse semestre, é justamente para nós aprendermos a sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus em relação às riquezas. Ok? E no 6º dia, cuidado com Judas. Então, cuidado com Judas. Cuidado com Judas foi boa também, né, irmão? Fala a verdade. Judas era um camarada ladrão, sem vergonha, mal intencionado, mas que era discípulo de Jesus. Nossa, pastor, então tem gente assim no seu discipulado? Então tem gente que caminhou junto com Jesus e que a sua idoneidade era duvidosa. E quanto mais ainda Jesus colocou o cara para cuidar do quê? Nas finanças. Pôs o cara para cuidar do dinheiro. Ele cuidava do dinheiro dos discípulos.
dos apóstolos. Então presta atenção, é uma coisa louca, não é? Não é uma coisa louca? Eu acho que é uma coisa que naturalmente difícil de entender. Como é que bota um cara que rouba, que é ladrão, para cuidar de dinheiro? É para você ter a oportunidade de aprender a lidar. De aprender a lidar com o Senhor. Então presta atenção. Todo Judas, ele vai ter aquele olhar, o quê? Quando a Maria começou a derramar o alabastro, o que Judas cresceu os olhos? Nossa, que bênção, né? Olha, ela está colocando esse perfume tão maravilhoso num homem tão maravilhoso que é Jesus, que é o mestre, que é o rabi, né? Essa mulher realmente é fantástica. Ela merece aplausos. Não, ele já logo botou os olhos e falou, nossa, que desperdício. Isso aí custava uns 300 mil reais. Por que não vendeu, distribuiu para os pobres? Né? Quase que eu sei de que partida ela é. Mas então o que acontece? Ele é, né? Então presta atenção. Deixa eu te falar algo. Ele sempre vai olhar para a riqueza com ganância. Para si. Você acha que ele estava preocupado com os pobres? Em vender para os pobres? Ele estava preocupado em ter aquilo para ele e vender e ter o benefício daquilo, do valor que aquilo tinha. Então cuidado aí com Judas na sua vida, né? Então presta atenção, às vezes você vai abrir mão de alguma coisa pela obra do Senhor. Os primeiros Judas que vão se levantar são da sua própria casa, da sua própria família. Esses são os principais Judas que vão acusar de que o que você está fazendo é loucura, de que o que você está fazendo para o Senhor não deveria ser feito, de que você vai se arrepender lá fora ou lá na frente. Não vai se arrepender. Tudo que você faz para a obra do Senhor, a Bíblia fala que Jesus não nos deixa dever absolutamente nada. Não fica devendo nada. Tudo que você faz para a obra do Senhor, o Senhor recompensará. Amém? E aí, por último, hoje, seria o derradeiro, estamos encerrando por aqui já. Seria o quê? Te faltou alguma coisa? Então aí hoje, no capítulo de hoje, o que é que eu acho que é tão relevante? É muito relevante. Abre aí para mim Lucas 22:35. Lucas 22:35, estamos encerrando, irmãos. A seguir, Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandália, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Então essa pergunta aqui, Jesus estava fazendo para aqueles 70 que foram de 2 em 2. Os irmãos estão lembrados disso? Quem lê a Bíblia lembra. Então presta atenção, ele enviou os irmãos para pregar o evangelho da graça, o evangelho do Senhor Jesus, por onde quer que andaram. E eles foram espalhados para aquelas províncias. E aí, quando Jesus enviou eles, o que ele pegou e falou? Falou o que falou para Abraão. Ó, sai aí da sua casa, da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Só que Jesus foi ainda mais enfático. Não leva a bolsa para você não carregar nada. Não leva alforje, não leva nada. Não leva sandália, não leva dinheiro, não leva nada. Porque ele estava querendo ensinar-nos de que o Senhor o sustentaria em tudo. Então presta atenção. Eu queria fazer uma pergunta assim bem sincera para você. E você não precisa ser sincero comigo. Seja sincero com você mesmo, com o Senhor. Para mim você não precisa ser sincero. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: privações muitas das vezes nós passamos? Sim. Às vezes você tem vontade de comer alguma coisa que você não pode comprar? Sim, às vezes sim. Mas a pergunta que não se cala para nós é essa aqui: mas te faltou algo? Você tem passado fome? Você está jogado na rua? Você não tem o que vestir? Você não tem o que comer? Te faltou algo? Então presta atenção, muitas das vezes nós não conseguimos avaliar nossa vida com essa clareza. Que de fato, muitas das vezes eu posso não ter sobra, eu posso não ter luxo, eu posso não ter requintes. Mas você pode ter luxo, riqueza e requinte? Sim ou não?
pode, não só pode, deve. Porque nós devemos expressar um Deus que é rico, que é dono do ouro, dono da prata, dono de tudo que existe de maior valor nessa terra, pertence ao Senhor. E Ele pode dar isso para mim e para você. Mas a questão é que muitas das vezes, o dia que você quer comer uma pizza, meu irmão, e você não tem o dinheiro, aí você fica murmurando. Como é duro ser pobre. Eu não queria nem ser rico, pastor. Eu só queria a hora que tiver a vontade de comer uma pizza, comer a pizza. Eu nem queria ter tanto dinheiro. Mas isso tem algum problema? Tem, muitos. Sabe por quê? Porque você está infamando aquilo que o Senhor te dá todo mês. Você está dizendo, murmurando, infamando a terra, Canaã, que o Senhor te colocou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou comer essa pizza hoje, mas na semana que vem eu vou comer ela, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é fiel para me fazer e me abençoar para que eu possa comer essa pizza. E aí, o que acontece? No dia seguinte, vai lá o irmão na porta da sua casa e fala, pastor, eu senti de Deus vir comer uma pizza com você. E ele já traz logo uma de frango catupiry, uma de margarita e uma daquelas bem caprichada mesmo. Porque é assim que Deus faz. Deus não colocou um centavo a mais na sua mão, mas Ele fez cumprir o desejo do seu coração. Então nós precisamos aprender a lidar com o dinheiro. Porque o dia que nós aprendermos a lidar com o dinheiro, acredite, irmão, não vai te faltar nada. E muito pelo contrário, Deus vai superabundar toda boa obra das suas mãos. Porque é o que a palavra de Deus diz. E da obra das suas mãos, você vai ter não só para você, mas vai ter para você e para abençoar a outros. Em nome do Senhor Jesus. Amém?